Não existiria o Foro de São Paulo se não fosse a teologia da libertação. É algo assim que a base, a estrutura do Foro de São Paulo, ela foi tirada, moldada por 10 anos dentro das sacristias católicas, entendeu? Tomadas pelos revolucionários da teologia da libertação. É uma coisa que pouco se fala, mas... Cara, tem uma coisa muito interessante em relação ao MST, né? O MST viveu muito debaixo das asas da igreja, né? Tipo, a sua gênese, assim. Aí depois ele tem um upgrade leninista no negócio, né? Mas ele aprendeu a organização e pá com a igreja, né? Sim, o Dom Evaristo Arnes foi o homem que fez tudo isso, né? Tanto que uma das últimas cenas, assim, que ficou até marcada, se a gente procurar Dom Evaristo Arnes, qual vai ser a foto? Ele lá na frente da Catedral da Sé colocando o bonezinho do MST, né? E hoje o MST é grupo armado que trabalha a favor do narco-estado da Venezuela, lá pro Maduro, né? Eles estão lá dentro trabalhando pro Maduro. Então, a coisa tá nesse nível, né? Mas isso começa assim. O próprio Lula, ele foi posto como essa figura revolucionária aqui no continente, muito por conta da Igreja Católica. E quando eu falo Igreja Católica, entenda-se CNBB e o clero vermelho, não a Igreja de Nosso Senhor, né? É bom fazer essa distinção. Mas ele foi fruto do que nasceu ali dentro das bases da teologia da libertação. O pessoal fala muito assim, o Lula, junto com o Fidel Castro, fundou o Foro de São Paulo. É verdade. Porém, o Lula ele foi muito mais um garoto propaganda, tá? Do que um fundador, mentor da coisa de fato. O Foro de São Paulo ele nasce, tá, junto com revolucionários da Frente Sandinista da Nicarágua, com bispos vermelhos da CNBB aqui do Brasil e com a inteligência cubana. E ele começa a germinar dentro da PUC, em São Paulo, da Pontífica Universidade Católica, tá? Dia 28 de fevereiro de 1980, que é o dia da Noite Sandinista, que estava Daniel Ortega, Lula, Dom Evaristo Arnes, 18 dias depois da fundação do PT. E foi esses que patrocinaram a ida de toda a cúpula do recém-formado, mas ainda ilegal PT para Nicarágua, para aprender toda a estrutura das comunidades eclesiais de base e trouxeram para cá. E aí começou lá em Londrina, né? Eles começaram a espalhar tudo isso daí. Aí essa parte eu recomendo o pessoal ver o filme do Bernardo também, que vai ver como que isso foi aplicado no Brasil. Só para a gente entender, né? E o próprio Dom Evaristo Arnes, que era o anfitrião dessa festa revolucionária, e ele que também dava toda a tutela e guarda-chuva pro MST, que viria a ser o MST, o trabalho da reforma agrária e tudo mais, que eles não conseguiram avançar muito mais. Inclusive, desculpa se eu estiver falando muito aqui, fugindo do assunto até, mas essa questão do MST, reforma agrária, ela acaba sendo uma tentativa de resposta deles a um organismo que se levantou de dentro da Igreja Católica, que foi a TFP, de Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, né? Sim, a tradição, família e propriedade. Sim. Quando, assim, o regime militar no Brasil, o pessoal fala muito hoje com essa coisa de esquerda e direita, teve muita coisa errada. Eles mais erraram do que acertaram, na verdade, né? Sim, o próprio Dr. Plínio foi prejudicado pela ditadura, né? Foi perseguido. Em 78, 79. Ele só não foi preso pela ditadura porque tinha um general dentro das Forças Armadas que era muito amigo dele e gostava da TFP e impediu internamente que a TFP fosse fechada, tá? Então, assim, que era o maior grupo organizado de combate à esquerda e ao comunismo na América Latina inteira. Depois tem até a história da TFP, que foi, assim, ponto central para a queda pública da União Soviética, né? Mas a TFP, o Dr. Plínio escreveu um livro chamado Reforma Agrária, Questão de Consciência. Porque o próprio governo militar estava querendo promover a reforma agrária, né? E aí ele escreve esse livro
E esse livro vendia 1000 unidades por dia no Brasil. Vocês têm noção do que é isso? É inimaginável falar que um livro vende 1000 unidades hoje no Brasil, seja quem for o autor. E ele era vendido pelo preço de uma cerveja. Foi a missão que o Dr. Plínio colocou. E isso foi um golpe brutal que enterrou a reforma agrária. E aí o regime militar também passa a olhar para a TFP como adversário. A mesma coisa que eles fizeram com Lacerda, né? Diga-se de passagem. Sim. Não foi só o doutor Plínio, né? Tipo, Otto Maria Carpo teve artigo censurado, Gustavo Corsão teve artigo censurado, Nelson Rodrigues não preciso nem dizer, né? Até o Lacerda censurou o Nelson Rodrigues. Então. Conheça a nossa plataforma TVLisão, onde vendemos vários cursos que não servem para porra nenhuma, mas você vai ficar mais inteligente, ok? Aqui nós temos uma educação helênica.